A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição de número 9, que será estudada no dia 1º de setembro de 2024. O tema é a conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo está em Mateus, no capítulo 10 e versículo 22, que nos diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A verdade prática nos fala que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe está em Esté, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Segue em Esté, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. A estrutura da lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o plano odioso de Amã. O segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. E o terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. No primeiro tópico, o plano odioso de Amã. E o comentarista já fala sobre as intrigas e patologias do poder. Em todo o ambiente que está envolvido o poder, há sempre intrigas, invejas, pessoas querendo puxar o tapete de outro para usurpar o seu lugar. E isso é de origem diabólica, no qual o cristão deve rejeitar. Mas a história narra, na lição que estamos estudando, no capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Esté, um plano feito pelo primeiro-ministro chamado Amã para exterminar todos os judeus. Esse plano é motivado pela atitude de um homem chamado Mardoqueu, em que decide não se curvar diante de Amã. Quando perguntam a Mardoqueu o seguinte: "Por que traspassas o mandado do rei?", em Esté capítulo 3, versículo 3, a única resposta de Mardoqueu, ele diz que eu sou judeu. É a única resposta que ele diz, mostrando um zelo em se dobrar apenas diante do Senhor. Ele não se dobrava diante de homem nenhum. Então, Amã se enche de um motivo pessoal. Amã já foi estudado na aula passada com os amados, de que Amã era de origem dos Amalequitas, era um povo inimigo de Israel. Então ele tinha a cultura, as suas origens de não gostar realmente do povo judeu, do povo de Israel. E o que nos diz? É que, pelo visto, não era apenas um zelo sincero de Amã com o rei, mas era um motivo pessoal. Era como se tivesse o desejo ali de jogar lenha na fogueira. Então Amã, usando de uma personalidade doentia, ele planeja todo o extermínio do povo judeu. E aqui uma aplicação bíblica que nós devemos tirar é que quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. O caso de Amã, ele achava que estava sobre todas as pessoas, até no direito de tirar a vida de alguém. E este poder não é dado pelo Senhor, somente Ele tem o poder de tirar a vida de alguém. A extensão do plano de Amã era de exterminar todos os judeus do reino ali de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Foi um plano usado de astúcia e de oportunismo. Ele esconde a sua verdadeira motivação, que era pessoal, e leva ao rei Assuero uma outra ideia para exterminar o povo judeu. Sem questionar, Assuero entrega o seu anel e diz para ele que cabia a ele definir todos os termos de como escrevia a carta para enviar às províncias,
estabelecendo o plano diabólico de extermínio dos judeus. Então, Assuero, ele se mostra aqui facilmente manipulável. E uma característica de quem exerce autoridade, de quem lidera as pessoas em qualquer área, seja a área na igreja, seja numa empresa, seja em qualquer área, onde você lidere pessoas, há de se ter características de liderança como a prudência, a sabedoria, para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. E a Bíblia nos orienta de que quem é altivo de coração está próximo de cair. A altivez de coração, a altivez de espírito, ela precede a queda. Outra passagem, em Provérbios, no capítulo 18, versículo 17, diz que o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que venha outro e o examina. Aquele que chega com a sua história contada, a primeira versão ela é tida como verdadeira. Até que se ouve outra pessoa, se analisa os fatos da maneira correta e vê que a primeira versão não era a verdadeira. Isso é analisar os fatos com prudência. O líder que se deixa ouvir por apenas boatos e toma decisões apenas por boatos, sem checar as informações, ele está estimulando as fofocas, os boatos e as intrigas. No ponto 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. E aqui fala sobre o pavor da violência. A ordem expressa era de que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o mais velho, e que todos os seus bens fossem saqueados. Então, à medida que essa informação ia chegando às províncias, as províncias iam se enchendo de pavor. E o pavor da violência, ela não é iniciada aqui, mas a Bíblia fala que é iniciada por Caim. A violência, ela apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Se não vejamos nas cidades brasileiras como a violência tem destruído lares, tem criado traumas e tem feito muitas pessoas, às vezes, até mudarem de locais devido à violência. As pessoas estão doentes, vivendo assustadas com todas as pessoas, porque essa é uma causa da violência. E no segundo ponto do tópico 2 vai falar sobre bebida, confusão e tristeza. Mardoqueu ele entra em profunda tristeza, enquanto Amã e o rei vão se deleitar nos prazeres da bebida, nos prazeres mundanos. E Ester fica muito aflita. Vejamos que são 3 atitudes e 3 respostas de sentimento diferente. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. Ester recorreu à pessoa certa, humanamente falando, a Deus. Porque Deus ele pode todas as coisas. Só Deus poderia frear a impetuosa maldade humana ali de Amã. E costuma ser o próprio Senhor, porque ele não mudou, freando a maldade humana. Se você ler Salmo 22, versículo 28, Romanos 1, do 18 ao 20 e Apocalipse 19, do capítulo 11 ao 16, você vai entender um pouco mais sobre isso. Então as crises, elas levam as pessoas a clamar ao Senhor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. A história nos narra que, por exemplo, na grande perseguição da igreja primitiva, registrada em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como queiram chamar, narra que quanto mais o inimigo perseguia a igreja, mais a igreja se espalhava. Então, algumas perseguições fazem com que as pessoas amadureçam na fé. A perseguição à igreja é uma forma de a igreja amadurecer, da igreja buscar e clamar o Senhor. E não diferente foi o que foi feito aqui. Veja que a rainha Ester manda uma informação para Mardoqueu
pedindo para que ele juntasse os judeus e jejuasse e orasse, que ela, com as suas servas, também iriam jejuar e orar, demonstrando uma atitude de dependência do Senhor, demonstrando uma atitude de que eles creiam que o Senhor poderia transformar o quadro. Afinal de contas, é um Deus de provisão que muda muito a história daqueles que o buscam. Chegando ao ponto 3, vai falar sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O antissemitismo nada mais é do que uma forma prática, uma forma planejada, sistemática de perseguição aos judeus. E a perseguição aos judeus não é só perseguir, mas é matar os judeus, exterminar os judeus. Então o antissemitismo ele pode ser dividido em 3 etapas: o religioso, nacionalista e o racial. Vejamos que destaca-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados e responsáveis pela peste negra. Esta aqui é uma clara demonstração do antissemitismo religioso. A perseguição pela Inquisição, principalmente a partir do ano de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. Então, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresias judaicas. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos apenas por não aderirem ao catolicismo. Outra forma de perseguição estava por questões econômicas, políticas. A primeira ordem de confinamento dos judeus não foi determinada por Adolf Hitler, como muitos pensam, mas a primeira ordem de confinamento foi feita pelo Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O antissemitismo nacionalista e racial, ele tem o aspecto nacionalista que pode ser visto no século XIX. E na Ucrânia e na Rússia, por exemplo, havia os chamados pogroms, que eram violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Quando assistimos os jornais, ainda hoje, nós vemos a nação de Israel e todos os judeus sendo atacados diariamente. A prosperidade dos judeus causava um ódio alimentado por teorias de conspiração. E o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países ali no leste europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi protagonizado por Adolf Hitler entre 1939 e 1945, o antissemitismo racial. Ele proclamava a superioridade da raça ariana. Então o Holocausto, um plano ali por Adolf Hitler, ele sentenciou 6 milhões de pessoas, de judeus, à morte. Quem tem a oportunidade de assistir vários documentários sobre o Holocausto, foi algo muito terrível. Então vejamos que a perseguição aos judeus vem desde tempos muito antigos. O antissemitismo hoje ainda continua. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. E o país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos. Eles amanhecem todos os dias já esperando de onde vem o ataque. A nação de Israel, com 5 dias de fundação como Estado, não tinha nenhum exército propriamente composto, foi atacado por 5 vizinhos. E milagrosamente obteve vitória, não sabe se explicar. Mas muitos creem num milagre divino, dando a vitória ao povo.
Então, muitos desses ataques são feitos em nome da causa palestina. E o mais brutal da história dos ataques ocorreu agora recentemente, em outubro de 2023, quando 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, contra civis, e deixando cerca de 1.200 mortos. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. E aqui o comentarista diz que só Jesus, o Messias, salvará Israel quando da sua conversão nacional. É interessante que há um comentário que eu quero compartilhar aqui, que diz: como evangélicos amamos o povo judeu e oramos para que ele reconheça Jesus como Messias. Isso não significa fechar os olhos para seus erros. Contudo, nos impulsiona a repelir mentiras e narrativas construídas a fim de reputar o Estado de Israel como algoz, quando desde sempre é alvo do terrorismo sistemático. Então eu convido a você para que nesse próximo domingo nós estejamos juntos na Assembleia de Deus ali da Rua da Tremembés, estudando a lição 9 com os demais irmãos. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.